Princípios bíblicos sobre o perdão. Vamos estar falando sobre perdão nesta manhã. Vamos estar meditando sobre perdão, vendo o que a Bíblia diz a respeito. Não dá para exaurir o tema, não dá para falar tudo, mas dá para falar alguma coisa. E perdão é um tema sempre muito importante. Algumas pessoas têm mais facilidade para perdoar, outros têm mais dificuldades para perdoar. Eu tenho muitos defeitos, queridos, mas normalmente eu não tenho dificuldade de perdoar, não. Desde criança, né, as pessoas, diversas situações onde eu fui ofendido, onde fui agredido de alguma forma, mas confesso que no dia seguinte, não necessariamente no dia seguinte, mas eu não tenho muita dificuldade, não. Ah, pastor, é que nunca aconteceu nada grave assim, por isso que mas já aconteceram coisas bastante graves já. É por isso que assim, cada um tem um desafio diferente. Alguém tem um desafio de, pastor, já eu sou o contrário. Se alguém errou uma vez comigo, já era, já risca o nome da pessoa do livro da vida. Tem gente que é assim, queridos. Você só erra com ela uma vez e... Eu vi uma frase que eu até achei interessante, que a gente dá uma segunda chance, mas não uma terceira. Não sei se é rigor demais também, se bem que Jesus falou para Pedro perdoar 70 vezes 7, mas assim, é uma longa história, mas vamos desenvolvendo. E o convite na Escola Bíblica Dominical é para a gente meditar sobre o tema, uma meditação sempre objetivando trazer isso para a prática, da gente praticar aquilo que a gente está aprendendo da palavra, mas também para você entender e também para você ensinar também. Né? Às vezes você está assimilando aqui alguns princípios, algumas coisas, para você poder ensinar para as pessoas também depois a respeito disso. Né? Então, o objetivo da lição, conhecer a doutrina bíblica do perdão, tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança, mas por mais que o autor aqui quis enfatizar a Antiga Aliança, não vamos trabalhar tanto com perdão na Antiga Aliança, não. Perceber que o perdão é uma experiência abençoadora, um ato de obediência a Deus, e não depende de impulsos sentimentais. E praticar, Deus Pai nos perdoou através do sacrifício remidor de seu Filho Jesus Cristo. Um santo perdão que nós devemos imitá-lo. O texto de abertura, antes da gente avançar aqui, os irmãos podem abrir, Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios 4, 32, que diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Um texto muito lindo, muito bonito, a gente volta a trabalhar com ele ali na frente. E, repito, irmãos, quando nós estamos na igreja, quando nós estamos ouvindo a palavra, é um convite à meditação. O pastor Jair está falando algo, você está prestando atenção naquilo que o pastor está falando, mas a sua mente está avançando. Você se lembra de algumas situações da sua vida, você se lembra de situações de outras pessoas, talvez eu cite um texto, mas você já se lembra de outro texto relacionado, e já faz uma conexão. Então, nós estamos aqui para meditar, para refletir. Esse é um tema muito difícil. Só que a lição ela faz uma apresentação bem interessante, algo bem delicado quanto ao perdão, que é a distinção de perdoar. Perdoar não está absolutamente ligado a sentimentos. Porque às vezes a pessoa pensa, eu só perdoei, só considero perdoado se eu não tenho mais nenhum tipo de sentimento contra essa pessoa. Então realmente eu perdoei. E não necessariamente. Você foi ferido, a pessoa te feriu. Essa ferida, seja uma ferida no corpo físico, demora um tempo para cicatrizar, uma ferida nas suas emoções demora tempo para cicatrizar também. Então, assim, onde a Bíblia nos apresenta, e eu vou desenvolver com os irmãos aqui, um perdão muito mais ligado a decisões, a uma postura, a um posicionamento, do que um perdão relacionado a um sentimento. E já antecipo um tópico aqui. Quando Jesus diz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Jesus estava ali na cruz e de repente ele sentiu de perdoar. Será que Jesus se moveu por sentimento? Não vejo Jesus se movendo por sentimento. Então, perdão, o sentimento, queridos, é uma coisa muito frágil, é uma coisa muito variável.
né? A irmã Estefânia é uma pessoa maravilhosa, uma mulher de Deus, mas mesmo ela está passível aos sentimentos, à variação dos sentimentos. Agora, eu acredito, não que eu duvide dos sentimentos da irmã Estefânia, mas eu acredito, digamos assim, nas convicções da irmã Estefânia, na decisão da irmã Estefânia. Porque perguntaram até para a esposa de Billy Graham uma vez, você já pensou em se separar do Billy Graham alguma vez? Aí ela falou, separar dele não, mas matar ele já pensei. Então, assim, mas a decisão, não vou me separar, estou junto, vou relacionar e tudo. Mas só que é algo muito complexo, tá, queridos? Tanto que não dá para exaurir, é um convite à reflexão. Agora, um dos tópicos aqui também, que nós vamos falar, existe o perdão e existe a reconciliação. A Bíblia diz, até a referência anotada ali, para nós vivermos em paz com todos. Só que tem uma observação, se possível for, no que depender de vós, estejam em paz com todos. O rapaz ou a mulher tinha contratado a empregada doméstica. A empregada doméstica teve um caso com o marido dela. Ela perdoou o marido, perdoou a empregada. Venha, volte a trabalhar na minha casa de novo. Seria razoável a gente fazer isso? Ou então você perdoou o seu funcionário que era caixa, foi pego. Um caso que eu conheci de um empresário que filmou e pegou o funcionário dele roubando os produtos, roubando do caixa e tudo mais, foi preso, mas aí o que acontece? O patrão ele disse o seguinte, olha, você está perdoado, você não vai ser preso, não vou dar continuidade aqui, não quero que nada de mal aconteça contigo, pode ir. Mas ele precisava contratar o funcionário de novo, para trabalhar no caixa de novo. Então, assim, muitos dilemas de nossas vidas não têm uma resposta binária. É sim ou não. Então, quando alguém chega por um problema, você está enfrentando um problema, e alguém chega e diz, faz isso que está resolvido. Não é assim. São situações complexas, às vezes de solução diferida, que demora um tempo. Eu particularmente, para problemas complexos, eu não acredito em respostas simples. E o perdão é um desses temas muito complexos. Mas eu acredito que só em você querer perdoar, você sair de um ponto de partida onde você está suscetível ao Espírito Santo, Senhor, trabalhe isso na minha vida, isso já é muito bom. Isso já é um caminho muito importante, porque tem gente que nem esse caminho quer. Eu não perdoo, não quero perdoar e não quero tocar nesse assunto. Então você vê que está num estágio assim bem de coração. Mas quando a pessoa diz, eu não perdoo, pastor, eu não amo, não quero saber, eu quero o mal, mas eu estou aqui na igreja. E se Deus quiser trabalhar isso na minha vida, pode ser que eu aceite. Mas não tenho certeza ainda. Mas isso já é bom, queridos, porque as pessoas que chegam na igreja, que chegam de encontro com a palavra, são pessoas que precisam ser trabalhadas. E todo mundo precisa, tá? Por exemplo, o Murilo, que olha o Murilo ali, dormiu bem, de ontem para hoje está tranquilo, mas ele tem áreas na vida dele para ser trabalhadas. Como eu tenho áreas na minha vida para ser trabalhadas. Às vezes a minha área é diferente da Grace, e vice-versa, né? Mas aí nós estamos no domingo de manhã meditando numa palavra que nos inspira. Não é só uma palavra lógica que traz conclusões assertivas. É uma palavra de Deus, viva, eficaz, e uma palavra que está aqui num contexto onde o Espírito Santo está trabalhando. Então, ao mesmo tempo que eu acredito que você ouve a palavra, medita, cresce, eu acredito também no Espírito Santo provocando em nós algo que nós sozinhos não conseguiríamos fazer. Tem algo da Arlete que ela sozinha, só pelas convicções, ela não alcançaria. Mas com o Espírito Santo trabalhando nela, vai trazer um despertamento muito bom. E então quero que vocês reflitam aqui no perdão como uma decisão, como uma atitude, muito mais do que como um sentimento. Agora, esse sentimento, Deus precisa tratar. Irmãos, tem lembrança que vai ser dolorosa e que às vezes nós vamos se lembrar por muitos anos. E não dá para dizer que você vai se lembrar da morte de um familiar, uma morte provocada por um assaltante, e que você, mas eu não sinto mais nada. É difícil. Agora o Espírito Santo ele tem o poder de fazer coisas tremendas em nossas vidas. Agora,
nos posicionarmos quanto ao perdão, como atitude, como uma decisão, mesmo quando o nosso sentimento humano não corresponda. Porque muitas vezes nossos sentimentos são afetados pela natureza nossa carnal. É ou não é? Você tem ou não tem uma natureza carnal? Tem, você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, mas você tem uma tendência ainda às obras da carne. Né? O nosso corpo humano ele tem uma tendência para o pecado. Como a tendência natural do nosso corpo carnal é não perdoar. A tendência natural do homem é pagar um mal com um mal. É você pagar ofensa com outra ofensa, você pagar agressão com outra agressão. Então, quando a gente vai se posicionar em relação ao perdão, esse é um ponto que eu considero relevante. A gente está se movendo de uma certa forma contra a nossa natureza, quanto o que é comum. Né? Então, às vezes, a gente pensa que o sentimento de liberação, de libertação em relação àquela pessoa que nos ofendeu, ele vai vir antes, mas eu quero apresentar para vocês como você primeiro se posicionando, primeiro você decidindo, para depois, como consequência disso, esse seu posicionamento de mente, essa sua decisão, essa sua postura, posteriormente vai trazendo consequências nas suas emoções e vai produzindo uma mudança emocional. Então, os irmãos estão entendendo o ponto de vista aqui em relação a isso? Então, a postura que precede a mudança emocional. E, normalmente, acontece o seguinte, primeiro, bons sentimentos passam a vir depois que nós perdoamos. E, às vezes, você assume uma postura inicialmente intelectual, não vou fazer questão. Se eu tiver oportunidade de fazer o mal, eu vou dar um exemplo. Murilo teve uma situação de um cara que fez um mal para ele há 10 anos atrás. Isso machucou muito ele. Foi muito doloroso para ele. Aí, de repente, ele está numa diligência no trabalho de madrugada, junto com os outros 8 colegas de trabalho, e encontra esse meliante na madrugada. E ele tem toda a chance de pagar o mal com o mal. Não tem ninguém olhando, ele tem toda a liberdade de espremer como é que se diz? A casca de limão no olho da pessoa ali, para pagar o mal com o mal. Mas ele diz assim, olha rapaz, tá ok aqui, pode ir embora. Então, com essa postura, foi uma postura de perdão. Talvez no coração dele ainda está desconfortável, na hora que ele viu a pessoa, ele se lembrou do que aconteceu. Mas essa postura dele de liberar, de não querer o mal, e às vezes até fazer o bem, tá, queridos? Esses dias tem um senhor que a gente acompanha ele há algum tempo aqui, que a gente dá a cesta básica para ele. Ele mora em Águas Lindas, o cara pobre de maré. Ele até veio aqui esse domingo, tu lembra? E no outro dia ele veio aqui e pegou a cesta, tá, Murilo? Só que a situação dele psicológica está piorando. Eu estou sentindo que ele está cada vez mais esquizofrênico. E das outras vezes que ele veio aqui, ele começou a ofender a gente. Mas essa cesta tinha que ter vindo aqui 2 semanas atrás, e vocês não deram essa cesta ainda. E eu falei para o Felipe aqui na segunda, a situação do fulano está piorando, ele está mais grave, e possivelmente ele vai ofender a gente aqui mais vezes, mas mesmo assim a gente vai dar a cesta para ele, porque ele está precisando. Porque os irmãos entenderam? Então, às vezes a pessoa te ofende, mas mesmo assim você vai fazer o bem, porque é o certo, não vai levar isso em consideração. Agora é desconfortável. É desconfortável você ser ofendido. Eu não vou dizer que isso não me abala, não altera. Não é todo mundo tem sangue de barata, não. Mas, mais do que propriamente promover mudanças no sentimento dos irmãos aqui, eu quero promover aqui com a palavra, com esse estudo, posicionamento, decisões, conclusões e direcionamentos para a vida, para a nossa vida, de acordo com a palavra, né? Mateus 15, 19, você pode... Guilherme vai ler Jeremias 17, 9. A irmã Arlete vai ler Mateus 15, 19. Vou pedir para a irmã Estefânia abrir Mateus 18, irmã Estefânia. Não, esse texto é muito longo. A irmã Estefânia vai abrir Mateus capítulo 3,
Mateus capítulo 3, depois eu digo o versículo. Mateus 15, 19, quem ficou de ler? Malete, pode ler? Você já viu aquela frase? Até legal. Siga a voz do seu coração. Irmãos, a gente se move pela palavra. A gente se move por princípios, a gente se move por valores, mas o coração é enganoso. Eu me lembro de uma irmã, isso tem uns 15 anos atrás, ela tinha uns 60 anos de idade, mais ou menos, casada, o marido dela mais velho que ela, veio conversar comigo, porque estava apaixonada por um irmão da igreja de 25 anos. Acredita, queridos? E aí, isso não era daqui da nossa igreja não, tá, queridos? Aí, imagina se eu dissesse para ela, irmã, siga o seu coração. Não, o coração é enganoso, o coração de Aminon se apaixonou por Tamar, sua irmã. Então, a gente tem que estar atento aos sentimentos. Por exemplo, hoje é muito comum você escolher a igreja assim, com esse argumento. Você tem que estar numa igreja que você se sente bem. Vocês já viram isso? Onde você se sente bem, onde é agradável, onde é confortável. Se for assim, ninguém nunca vai ser missionário, tá, queridos? Porque missionário é pauleira, é dificuldade, é luta, é desconforto. Então, a gente não tem que se mover pelo que a gente sente, não, queridos. A gente tem que se mover pela palavra, pela voz do Senhor. Porque se a gente for seguir o coração, o do homem, ele é enganoso. Tem hora que eu estou no momento da minha pregação, queridos, isso acontece de vez em quando. Quando às vezes eu me empolgo e estou mais animado, e quando eu me sinto mais aleluiado ali, rapaz, aí eu paro, bebo uma água, reflito. Calma, Jair, porque senão a gente tem muita adrenalina ali no sangue, muita emoção, e eu começo a falar coisa da carne, coisa minha. E o X da questão não é eu, não é o pregador, não é o que eu sinto, é a palavra de Deus, é o que está ali na palavra de Deus. Então, o coração do homem, cuidado com o teu coração. Então, a Bíblia não nos ensina a caminhar por sentimentos, não por aí. E aí nós vamos para Mateus capítulo 18, vai ser uma longa leitura. E eu quero abordar ela com os irmãos. Mateus 18, versículos 21 e seguintes. Nós já até antecipamos um pouco. Mas na frente a irmã Estefânia vai fazer a leitura. Mateus 18, versículo 21. Então Pedro, aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Não tenho bem a referência, mas eu já vi que haviam teólogos que diziam que os judeus perdoavam até 4 vezes. 4 vezes, E 7 vezes até muito, até, queridos, dependendo, tipo assim, já pensou eu ofender o Guilherme 7 vezes? Ou eu machucar o Guilherme 7 vezes e ele me perdoar 7? Pedro estava sendo até generoso aqui sob o ponto de vista humano, né? Jesus respondeu: eu digo a você, não 7, mas 70 vezes 7. 490 vezes. Irmão, só a Daiane para me perdoar 490 vezes. E ela já perdoou muito mais. Só que eu acho que faltou um pedacinho do versículo aqui, que era por dia. Mas, assim, é verdade, esse cúmulo aí de perdão. Mas o que Jesus queria dizer é assim: nós vamos perdoar enquanto for necessário. Poderia ser, e 491, então não teria que perdoar? Não, teríamos que perdoar novamente. Então Jesus apresenta assim uma quantidade, um espectro, né, bem interessante quanto ao perdão. Repito, não é fácil. Inclusive é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. Eu gosto até de fazer essa referência também. Aí Jesus prossegue. 23. Por isso, o reino dos céus, aí Jesus traz uma ilustração. O perdão é uma coisa importante, uma coisa muito séria. Vamos lá. E são muitas ministrações, palavras, ensinos sobre o perdão. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele,
cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Uma quantia, digamos assim, irrisória, pequena, diante do que ele havia sido perdoado. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Veja bem a pausa. O cara havia sido perdoado, muito, um perdão grande. E agora, quando chegou a hora de perdoar, não quis. Só para ilustrar aí também, minha mãe tinha uma vizinha que estava sem fogão. Aí minha mãe comprou um fogão novo, pegou o fogão dela e deu para a vizinha. Passado alguns dias, irmã Margarida, acho que ela já faleceu já, lá da vendinha, são uns 20 anos atrás. Aí o que aconteceu? A irmã Margarida ganhou um fogão da filha dela. Aí o que ela fez com o fogão que ganhou da minha mãe? Vendeu para uma irmã mais pobre que ela. Ela ganhou o fogão de graça, foi ou não foi? O dever dela era fazer o que agora? 29. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Olha aí, queridos, então aqui é um texto forte. Do versículo 21 ao 35, nós vemos aí 16 versículos, 15 versículos, num contexto especificamente sobre perdão. Então, assim, é uma porção razoável das Escrituras ensinando sobre perdão. E aqui nesse contexto aqui a gente vê Jesus ilustrando o seguinte: aquele homem tinha uma dívida muito grande e a dívida dele foi perdoada. Assim somos nós. Todos nós tínhamos uma dívida muito grande com Deus. Irmãos, quando a gente era pequeno na nossa antiga igreja, lá, uma igreja que a gente teve uma passagem, que a gente tinha uma passagem lá na igreja, o pastor costumava ameaçar mais ou menos da seguinte maneira: lá no céu vai ter um telão que vai passar toda a tua vida. Vocês já viram essa frase? Já, Murilo? Já viu? Vai ter um telão e vai passar toda a tua vida. Irmãos, se fosse de fato passar os detalhes de nossa vida, os sentimentos que a gente já teve, às vezes que a gente teve inveja, às vezes que a gente teve luxúria, às vezes que a gente foi egoísta, desde pequenininho a gente comendo escondido para ninguém ver, para ninguém pedir, às vezes que a gente negou um pedaço de... Irmãos, são muitos pecados que nós fomos perdoados. Assim, eu peguei leve, tem pecado que é muito pior, tá, queridos? Tem pecado, se bem que não vou dizer, apresentar gradação de pecados, não. Mas todos nós cometemos ao longo de nossa vida pecados terríveis. E o Senhor nos ofereceu o perdão dos pecados. Agora a gente vê Deus assim: meu filho, teus pecados foram terríveis, mas eu perdoei todos. Eu espero sinceramente que você também perdoe os seus irmãos. Então, existe, dentre tantas razões e motivações para nós perdoarmos os nossos irmãos, essa é uma delas, porque o Senhor nos perdoou e Ele espera, pelo fato dele ter nos perdoado, que nós perdoemos também o nosso próximo. Né? E aí o versículo João 3, a irmã Estefânia vai ler. Pode ler o versículo clássico, irmã Estefânia. Leia o versículo 16, João capítulo 3. A irmã vai ler o versículo 16 e vai ler também o versículo 17. E o tópico aqui agora desse momento é perdão, uma iniciativa divina. Então nós vemos nesse versículo 16 e 17, quando fala do amor de Deus, do amor, tanto que Deus amou o mundo e tal, nós vemos
e o envio de Jesus, nós vemos a iniciativa do Senhor indo até o homem, enviando Jesus. Qual era a missão de Jesus? A salvação do homem, a reconciliação do homem, o perdão do homem. Não haveria salvação também sem o perdão. Então, existe essa característica bem interessante do nosso Deus como um Deus perdoador. Efésios capítulo 2, nós podemos abrir também. Efésios capítulo 2, vou ler a partir do versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Amém? Até aqui. Veja o estado como nós estávamos, rebeldes que éramos, mas o Senhor nos deu vida, o Senhor foi até nós. Ok, beleza, está em Cristo Jesus a iniciativa da salvação, está em Cristo Jesus a iniciativa do perdão. Mas sabia que muitas vezes para nós perdoarmos, nós queremos que primeiro o outro venha pedir perdão? É ou não é? A gente quer que o outro tenha a iniciativa do amor. E eu quero compartilhar com os irmãos a respeito de perdão, de liberar perdão, independente do estado do outro, independente da postura do outro, nós não alimentarmos ressentimento, nós orarmos ao Senhor para que o Senhor desenvolva o perdão em nossas vidas. Em Gênesis 3:21, fala da ocasião em que o Senhor prepara as vestes de peles de animais e cobre Adão e Eva. Eles haviam pecado, eles haviam errado, estavam sofrendo as consequências do pecado, haviam costurado folhas a fim de fazer uma roupa com folhas e tal, uma vestimenta muito frágil. O Senhor providencia então uma cobertura adequada para o homem, provendo vestes substanciais. E alguns teólogos falam que isso era uma prévia do sacrifício, judaico, de um animal que morre para que alguém fosse perdoado, para que alguém fosse coberto, e morte também como consequência do pecado e tudo mais, mas uma referência assim de perdão do homem pecador e o Senhor com iniciativa indo até o pecador, fazendo algo em benefício do pecador e tudo mais, porque a nossa inspiração aqui, queridos, a gente não sai de nossa casa para vir para a igreja para se inspirar no diabo. A gente sai de nossa casa, vem para cá para se inspirar em Deus e em sua palavra. A gente não quer sair daqui para ser mais parecido com Satanás, odioso, vil, cheio de vileza, que quer o mal e que é sádico. Esses sentimentos aí é natural, a gente já aprende, a gente quer se desvencilhar deles, nós queremos nos encher daquilo que é bom, daquilo que vem da parte de Deus. Então o amor do Senhor é um amor para nos inspirar e é um caminho, queridos, que nos faz bem, que não faz mal. E na verdade, normalmente os caminhos que nos fazem bem são caminhos difíceis. Os caminhos mais fáceis são os caminhos ruins. É o caminho, e a gente poderia citar vários e tal. Agora, avanço dizendo que o perdão é uma marca relevante na vida e ensino de Cristo. Então, lemos lá, referimos a Lucas 23:34, parte A, quando Jesus pede perdão ali no contexto da crucificação, às pessoas que lhe faziam mal e tudo mais. Então, o perdão não é algo de importância secundária para as nossas vidas, é algo de importância primária. Algumas pessoas são mais desafiadas ao perdão.
A outras pessoas, às vezes, ao longo de sua vida, não teve tanta situação que exigisse um esforço sobre-humano para perdoar alguém. Mas cada pessoa tem uma vida própria, com peculiaridades, mas algumas pessoas estão sujeitas a um contexto onde são ofendidas mais vezes, ou às vezes poucas vezes, mas aquelas poucas ocorreu de uma forma extremamente decepcionante e tudo mais. Então a gente olha para Cristo, e em Cristo a gente é estimulado a perdoar, e porque o perdão é algo que envolve a natureza de Cristo. Efésios capítulo 5, não sei se está aberto ainda, diz assim: portanto, sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Sejamos imitadores de Deus. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então nós olhamos para o Senhor, buscamos inspiração no Senhor, buscamos ser como o Senhor. Tem um hino, não sei se os irmãos sabem, conhecem ele, é assim, ó: eu quero ser como tu, Jesus, eu quero ser como tu, eu quero ser um vaso usado por ti, eu quero ser como tu. Não que seja uma pretensão de nossa parte, para orgulho, soberba, querer ser Deus, como Deus, mas é extremamente nobre de nossa parte buscarmos do Senhor, no Senhor, essas características tão importantes do Senhor, como essa facilidade, como a aptidão para perdoar. E agora sim, você ser alguém com disposição para perdoar, não significa que você vai ser um bocó. Não significa que você vai pegar o seu dinheiro, ficar jogando para cima de aleluia. Não significa que você vai ser um tapete para o pessoal ficar pisoteando você. Não é assim. Né? Nós somos, agora, Salmo 103, versículo 8, apresenta Deus como um Deus misericordioso. Uma das características de Deus é esse aspecto da misericórdia. Esse Deus com aptidão para perdoar. Se alguém conhecesse você, alguém que conhece você, se bem que essa palavra misericordioso não é comum assim no nosso vocabulário. Normalmente ninguém vai dizer, não, fulano é misericordioso. Tipo, você não vai ouvir isso. Mas qual a referência que alguém poderia dizer de alguém que é misericordioso? Já pensou? Dizer, não, olha, a Cíntia é uma pessoa misericordiosa. A irmã Stefania é uma pessoa misericordiosa. A gente sente que ela é uma pessoa esperta, mas fulano fez o mal para ela e a gente vê que ela perdoou ele de fato e tal. Então Deus, ele é misericordioso, mas alguém poderia dizer de você que você é uma pessoa misericordiosa? Ou você é uma pessoa que não tem segunda chance nunca, que é extremamente rigoroso em seus posicionamentos? Então, é da característica do Senhor ele ser um Deus misericordioso, né? Romanos 8, 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o Senhor tem propósitos para a sua vida, e propósitos os mais diversos. Deus pode ter 30 filhos aqui nessa sala, nessa igreja aqui, mas Deus tem algo específico para cada um. Né? Agora, eu acredito que um dos propósitos do Senhor para nós é que nós desenvolvamos o perdão. O propósito de Deus para o Guilherme é que ele não perdoe ninguém. Não, o Senhor tem a expectativa que você desenvolva isso. Colossenses capítulo 3, versículo 12, os irmãos podem ler também. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Diz assim, ó. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou vocês.
olhando para o versículo 12, o versículo 13 fala sobre perdão, não é isso, queridos? Mas o versículo 13, em alguma forma, se equipara ao versículo 12, nesse sentido de uma posição alinhada a essas virtudes do versículo 12. Se a irmã Arlete diz que ela é uma pessoa que perdoa, que perdoadora, que tem capacidade de perdoar, ou que, ainda além, com facilidade de perdoar, eu não vejo nisso um defeito, eu não vejo isso como uma fraqueza, ou algo que lhe diminui. Agora, se o irmão Hélio diz, pastor Jair, a irmã Arlete não perdoa ninguém, a Arlete, não perdoa, não perdoa Joana, não perdoa fulano, o pastor Newton falou um negócio com ela, não perdoou, o pastor Tiago falou, ela também não perdoou, a pastora Dani falou aquilo aquela outra vez, que ela disse que a louça podia ter sido lavada melhor, também não perdoou, ela está assim, Isso seria uma qualidade, queridos? Isso não seria uma qualidade, isso seria algo benéfico para ela? Não, seria algo mal. Então, o perdão, ele, como a irmã Cíntia falou, é um remédio. E aí, nós vemos o perdão como uma postura, uma posição em obediência à palavra que modela o nosso coração, que modela o nosso caráter. Então, decidi, estou me posicionando assim, a palavra diz isso, eu vou caminhar nessa direção. Agora, nossa caminhada cristã, muitas vezes a gente não caminha igual soldado não, queridos. Muitas vezes a gente caminha igual o bêbado. Porque o soldado, querendo ou não, ele está reto assim, né? Pá. Digamos, mas o bêbado, às vezes, ele caminha meio para um lado, vai para o outro. Tem hora que a gente ama demais, Oi? Mas assim, a gente não pode desistir desse ideal. Porque senão, você se cobrar demais, você acaba se desistindo. Não é que a gente se cobrar demais seja errado. Mas assim, você tem que entender que a gente vai ter os altos e baixos. Mas eu não vou desistir dessa caminhada. Não vou desistir, esse ideal é uma área que o pastor está falando, eu entendi que essa é uma área que precisa ser trabalhada na minha vida. Teve um dia que teve um irmão que depois de uma pregação chegou em mim e falou, pastor, o pastor falou sobre preguiça, e eu percebi que essa é uma área que eu estou tendo problema, eu tenho problema com preguiça, pastor. Eu achei tão incrível que normalmente ninguém gosta de reconhecer essas coisas, né? Não, você não é tão preguiçoso assim também, não. Eu até tentei dar uma... E tal, e às vezes tem um que vai ter problema com preguiça, outro vai ter problema com a ira. Tem gente que tem problema com a ira, ele se ira muito fácil, machuca as pessoas, depois pede perdão, mas ele não consegue mais tirar o machucado que fez nas pessoas. Então cada um tem um problema numa área distinta, uma dificuldade. Então, às vezes, para alguns, aqui o perdão vai ser um desafio. Mas a gente, mesmo assim, eu vou caminhar, vou buscar, quero trabalhar, Deus trabalha isso na minha vida, eu quero desenvolver essa área. Lucas 23, versículo 34, a gente fez a leitura de quando Jesus disse, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem e tal, e eu repito assim que Jesus não pediu perdão para aquelas pessoas porque ele sentiu no coração de pedir perdão. Isso, eu vejo muito mais um posicionamento de Cristo, de decisão, de postura, do que de um sentimento momentâneo que ele sentiu, do que algo relativo ao sentimento. E agora, o perdão de Cristo envolveu a própria missão de Cristo. Ele tinha essa missão de perdoar. Vê como é que é algo interessante, né? Então, é algo de Cristo que nos deve não apenas inspirar, mas que nos deve modelar. Inspiração pode parecer uma coisa assim, está me inspirando. Não, nos deve modelar. Opa, Cristo foi assim, Cristo agiu assim. E eu vou te falar, você ser uma pessoa com um coração disposto a perdoar, não vai fazer de você uma pessoa fraca. Não vai fazer de você não vai te impedir de como um chefe, demitir um funcionário. Então você vai demitir. E mas me perdoa, não entendo, está perdoado. Não tem mais, eu vou ter que demitir você. Isso faz parte. Você pode não ter um ressentimento nenhum. Talvez, se algum contexto da nossa empresa modificar, você pode ser recontratado, mas agora, infelizmente, eu não posso. Eu vou ter que demitir você. Então, você não precisa ser um fraco em seus posicionamentos para você ter um coração com aptidão para perdoar. Agora,
o autor também apresenta o perdão como uma via de mão dupla. E nós vamos encerrar em Mateus capítulo 6, eu acho que essa é a última leitura nossa. Mateus capítulo 6, mas vamos uns 10 minutinhos ainda aí, queridos. Mateus 6, esse é um texto muito... Nós vamos repetir um pouquinho do que a gente falou. Mateus 6, a partir do versículo 12. A oração do Pai Nosso, todos conhecem. Pai, perdoa as nossas dívidas. Opa, podia ser só até aqui, né, queridos? Podia ser só até aqui. Mas não. Assim como perdoamos os nossos devedores. Murilo, deixa eu te fazer uma pergunta bem... Não vou fazer uma pergunta para o Murilo, vou pedir a tua ajuda. Se você ficar confortável, você poderia dizer o nome de uma pessoa de 30 anos atrás que te ofendeu, mas que você perdoou? Não, poderia só um para ilustrar assim. Oi? Não, mas fala um tio, não, porque tu está gravando uma pessoa do colégio, assim, que ninguém vai saber. É porque eu quero usar na ilustração especificamente o nome dessa pessoa que você perdoou. Que você não perdoou, não diz não. Pode ser uma coisa simples, uma coisa... Como é que é o nome dele? Não, eu queria o nome, mas vou dar um exemplo. Digamos que o nome desse professor seja Elson. E eu queria que o Murilo fizesse a seguinte oração: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoei o Elson. Entenderam, querido? Esse é o ponto que eu quero chegar. Digamos que vou pensar no nome de alguém. Tinha o Ronaldo, lá de Braslândia. Pai, me perdoa, assim como eu perdoei o Ronaldo. O Ronaldo fez isso e isso comigo. Eu perdoei ele. Senhor, agora eu quero que o Senhor também me perdoe. E eu não vou dizer que essa segunda parte é um argumento para convencimento de Deus, mas em parte é, Senhor, eu perdoei, Senhor. Então, eu quero ser perdoado agora. O Senhor pode me perdoar. Mas o texto ainda avança no versículo 13 de uma forma muito séria. Os irmãos vão concordar comigo que a oração do Pai Nosso é mais importante da Bíblia. E ela não termina ali, olha, e não nos deixe cair em tentação, tal. Versículo 14. Pois se perdoardes as ofensas uns dos outros, o Pai Celeste também perdoará vocês. É um perdão condicionado. Versículo 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Avançando aqui, então, assim, esse caminho de mão dupla. O Senhor espera de nós que nós pratiquemos o perdão. Então, existe o perdão como um ato de obediência. João 13,35 nos estimula, nos convida a amar o próximo, amarmos uns aos outros. E fala aos irmãos que o perdão, preste atenção nesse detalhe, o perdão impacta a comunidade cristã. O perdão impacta a igreja. O perdão impacta o contexto onde você está inserido. Os irmãos vão concordar comigo que perdão é expressão de amor. E ainda vou dizer algo para os irmãos. Alguém que não ama vai ter dificuldade de perdoar. Mas alguém que ama com o coração cheio de amor, ele vai ter uma aptidão maior para o perdão. Você não vai ver, via de regra, alguém que ama com muito amor. Ali é uma pessoa que tem muito amor, mas não perdoa ninguém. É meio contraditório, né, queridos? É meio contraditório. Mas um coração cheio de amor, ele também vai reverberar no enfrentamento do perdão. Quanto mais parecido com Deus você for, mais cheio de amor será o seu coração. Não existe alguém parecido com Deus que também não tenha um coração cheio de amor. Se uma pessoa está na igreja, tem hábitos religiosos os mais diversos, mas não tem amor, ele não é parecido com Deus. Pode ter a roupa que for, roupa religiosa que for. Então, o amor é uma prova dos 9, é um divisor de águas. Então, se há amor,
o perdão é possível. E agora, o perdão, voltando aqui no impacto do perdão na comunidade. O perdão em uma comunidade promove união e paz. Mas se não há perdão ali no contexto da comunidade, a comunidade vai se desenvolvendo. Tem vez que você vai perdoar, mas que você não necessariamente vai ficar junto. Eu falei o exemplo do funcionário que foi pego roubando, o patrão demitiu, perdoou, mas não recontratou ele para trabalhar no caixa, não. O caso da traição também e tal. Agora, vai ter caso que não, que a gente vai ter que perdoar e vai ficar junto. Vai ter caso, como é que eu perdoo o Guilherme aqui na igreja, nossas relações aqui? Guilherme, eu perdoei você, mas não fala mais comigo que... Então, assim, tem hora que o perdão vai envolver a reconciliação, o estar junto, porque igreja é um lugar que nós temos conflitos, queridos. As pessoas, a irmã Arlete vai preparar um bolo com todo amor e carinho, vai servir os irmãos, e vai chegar um irmãozinho e vai dizer, nossa, que bolo ruim, quem foi que preparou esses bolos de padaria, não presta. Vai acontecer. Eu posso citar inúmeros exemplos diferentes aqui também, de pessoas que falam, que nos machucam. Em situações como essa, querido, de verdade, a gente vai ter que perdoar, vai ter que ignorar, e nós vamos ter que agir ainda com urbanidade, com amor, com nossos irmãos, porque se eu for me excluindo na igreja, eu vou ficar só com aquele grupo de irmãos que nunca falou nada que me machuca, você não vai ficar com ninguém. Agora eu comento do perdão, ainda a gente vai falar disso um pouquinho mais ainda. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15, fala da raiz de amargura. E esse é um tema muito relevante. A raiz de amargura só vai crescer em solo que não tem o perdão. Que não tem o perdão. E a raiz de amargura, ela é extremamente danosa. Ela faz um mal terrível. E tem gente que permite que essa raiz se instale, e aí você vai alimentando um ódio, um ranço da pessoa. Irmão, vocês acreditam que tem gente que do nada já não gosta do outro? Chega uma irmã na igreja, aquela mulher pensa que eu já não fui com a cara dela, já não de cara, ela entrou ali, eu já bloqueei, ela não falou nada. Ela só existiu. Mas aquela roupa dela, aquela roupa... Calma aí, tão pouco assim já é o suficiente para você criar essa resistência e tudo mais. Então, cuidado com esses sentimentos amargos que estão criando no nosso coração. Tem gente, queridos, que cria sentimento amargo em relação aos outros com muita facilidade. Eu estou aqui na igreja, mas não gosto do Guilherme chega e só quer ser um amigo do pastor. Agora ele chega, não sei o quê. Te falar outra coisa. Outra coisa, irmã Silvina chega, agora ela quer ser toda terça, ela está lá e só quer ficar na porta, só quer ficar agora, só quer ser a diaconisa agora e tal. Do nada a pessoa não cria inimizade com todo mundo, é um coração que precisa ser curado. Meu Deus, não deixa eu ficar alimentando esses sentimentos assim em relação às pessoas, não. E aí, eu vejo interessante também o perdão como uma jornada, tá, queridos? Que nós nos propusemos a percorrer, uma jornada desafiadora. Igual a gente está falando desde o começo, não é fácil, em alguns casos mais difícil ainda, mas eu sei que é uma jornada, eu sei que eu estou com dificuldade, mas Deus, eu saio dessa escola bíblica dominical nessa manhã com um desejo, pelo menos, de que Tu trabalhe isso na minha vida. E talvez a gente tenha que orar por mim, ou por nós, ou por todos nós, e apresentar situações específicas ou pessoas específicas que nós estamos com dificuldade. Senhor, meu desejo hoje é pegar aquela mulher, aquele homem e esfolar ele. Hoje o meu desejo era de zunhar ele todinho. Mas, Senhor, me ajuda a vencer isso. Mas no meu coração, Senhor, na minha mente eu libero o perdão. Na minha mente eu não quero o mal, eu não quero que nada de ruim aconteça com essa pessoa, que ela seja feliz, que ela siga o rumo dela. Eu não quero o mal, Senhor. E, Senhor, em nome de Jesus, trabalha isso na minha vida. Só mais um tópico aqui para tópicos relâmpagos aqui. Para perdoar é necessário também humildade, que é fruto do Espírito também, e o domínio próprio.
o domínio próprio. Perdão, domínio próprio sim é fruto do Espírito. Humildade, uma virtude ali que aprendemos em Cristo. Porque sem domínio próprio você não vai conseguir perdoar também. Né? E sem humildade, queridos, com orgulho, o orgulhoso também tem dificuldade de perdoar. E Romanos 12, 19 diz, a vingança é do Senhor, queridos. Entrega na mão do Senhor, que é o Senhor, você não precisa desejar o mal para ninguém, não. Com os olhos fechados. Pai, obrigado por essa manhã em tua casa. Nós não estamos aqui porque somos melhores do que ninguém, não, ou porque somos os melhores perdoadores do mundo, também não, Senhor, mas oramos para que tu nos ensine a perdoar, trabalhe isso em nossas vidas, que possamos desenvolver isso, sabendo que servimos a um Deus perdoador, um Deus misericordioso, e que tu, Senhor, nos inspire, tu com teu Espírito Santo nos modele a ser como tu, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Perdoe não ter dado mais espaço para perguntas ainda, né? Mas domingo que vem estamos aqui novamente em nome de Jesus.